Olá, está no ar mais um Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje meu convidado é Eduardo Quer Boesi, ele é advogado, trabalha hoje com consultoria rural e do agronegócio, que veio contar um pouco para a gente também sobre os principais problemas enfrentados pelo agronegócio brasileiro. Olá, Eduardo, tudo bem? Gostaria que você se apresentasse para o nosso público do Agrotalk. Olá, Ângela. Boa tarde. Boa tarde, público que nos ouve também. Prazer, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco do nosso trabalho e da realidade do setor. Eu sou Eduardo Boesi, eu tenho escritório de advocacia no Rio Grande do Sul, atuo no Brasil também. E hoje a gente gostaria de apresentar um pouco de um tema muito delicado do setor, que é a questão do endividamento agrícola, né? Ok. É uma atividade econômica. Não, pode Muito falar. bem. Eu vi que você se apresentou. Eu também queria aproveitar que você estava falando sobre esse endividamento do setor, porque esse é um tema hoje no país, essa atividade agrícola, né, que puxa essa atividade econômica hoje no país, ela é exposta a muitos riscos, né? E aí eu queria saber de você quais são esses riscos mais comuns que os produtores enfrentam hoje dentro do agronegócio brasileiro, porque eu sei que o risco climático também está embutido nesses riscos de hoje em dia, né? Sim, a atividade agrícola é uma atividade econômica, né? Então, ela tem os riscos do risco de mercado, risco da comercialização, depende também da política, né? Da política econômica, política agrícola. A variação cambial também, hoje, ela está benéfica, no caso, acaba não sendo um problema, hoje ela está super favorável, né? E o valor da commodity, né? Além de todos os riscos inerentes a uma atividade empresarial, digamos assim, ela tem os riscos agrobiológicos. Né? Então, seca, excesso de chuva, infestação descontrolada de pragas, uma infinidade de variantes biológicas que podem influenciar negativamente o sucesso do empreendimento. Fala-se tanto que a agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Depende de tantas variantes aí. E também tem, parafraseando Euclides da Cunha na obra Os Sertões, o agricultor é antes de tudo um forte, né? Aguenta tanta pressão econômica e biológica e ainda busca o sucesso financeiro da lavoura, do empreendimento agrícola. Então é uma atividade de bastante risco, né? E depende de tantas variantes que fogem ao controle, ao poder do agricultor, que acredita na atividade. O Eduardo, qual é o ponto que o produtor rural chega a procurar vocês para reverter uma dificuldade, um problema para honrar um contrato assumido? Ele procura vocês também para um planejamento e uma gestão desses investimentos? Como que o produtor chega até vocês antes ainda? Eu estou falando até antes de chegar no endividamento ainda. Isso. Esse é um tema bem delicado também, porque geralmente a gente tem um escritório de consultoria e advocacia, né? E a gente sempre busca a parte administrativa, que é mais barata, é mais segura, né? Mas infelizmente não é recorrente isso. O que acontece, a busca maior geralmente é quando o problema já está instalado, né, dentro da porteira. Então a gente sempre orienta, a gente busca com a consultoria nossa, apresentar estratégias financeiras, estratégias de endividamento. A gente faz até uma análise de viabilidade do negócio, se realmente aquele projeto tem estrutura, tem aplicabilidade, tem uma visão de lucro, né? A gente sempre busca pela parte de consultoria e administrativa, mas infelizmente a maior demanda é quando o problema já está instalado, e aí a questão da segurança jurídica nossa no Brasil hoje é um problema muito grande, assim, a gente não tem padrão nas decisões, não tem, é caro, é demorado, então o produtor também é ruim, então infelizmente, a maior parte da procura é quando o problema já está instalado. O ideal é sempre uma análise, um estudo prévio, né, antes e a estratégia financeira que a gente conhece bastante também, a gente busca por recurso mais barato,
busca pela oferta e disponibilidade de uma garantia boa, o banco exigindo, às vezes, uma garantia, um excesso de garantia, muito mais do que se deveria ser ofertado e ser exigido. Então, é um problema sério a questão do endividamento e do problema já instalado. Assim. Sim. Então, a gente faz até a parte de renegociações também. Uhum. Agora vamos falar desse endividamento do setor agrícola hoje, que é um problema grave que muitos produtores enfrentam, né? O que você observa na sua experiência do mercado agro com relação ao produtor conseguir crédito dentro dos bancos ou fora de outras instituições? Como que funciona isso? Como que é a pressão desse compromisso financeiro a curto, médio e longo prazo hoje? O endividamento do setor agrícola ele é um problema, né? O setor que está bastante alavancado e o índice de inadimplência vem crescendo muito nos últimos anos. Né? A margem de lucro está cada vez menor e, mediante tantas variantes negativas que podem afetar a produção, o endividamento acabou aumentando muito, né? Ô Eduardo, mas deixa eu só Sim, fazer uma abertura aqui. Quando você fala que esse endividamento está crescendo, você chega a observar, às vezes, porque aquele produtor rural ele está tendo dificuldade, problemas na safra, ou também porque eu começo a reparar também que o problema de gestão dentro da empresa, dentro da fazenda, também atrapalha muito nesse endividamento. Porque quando você não organiza, não faz um planejamento, uma gestão correta da empresa, isso acaba acarretando também problemas de endividamento. sim. O endividamento agrícola ele é um problema macro, né? Tem cadeias inteiras endividadas. Então não tem até comentando aqui do setor arrozeiro gaúcho. O setor está inteiro, vamos dizer assim, então Sim. está com problema, a estrutura inteira está comprometida. Ela tem, como eu te falei, o setor do arroz, ele tem um produto que de certa forma, vamos dizer que é tabelado, sim, ele tem, o arroz é um produto que tem pouco valor agregado, vamos dizer assim, ele é muito barato. Aí tem custo de produção, ele é elevadíssimo, ele é quase o dobro do o custo para produzir do que um hectare de soja, por exemplo. Ele é muito Uhum. caro a produção dele, ele usa muita água, e então é um problema macro, só que a questão da gestão também porque a gente sabe que tem produtores de arroz, são poucos, não digo que são poucos, mas é uma minoria que está em boas condições financeiras. Claro que é uma gestão excelente e com boas estratégias, com bom acompanhamento. A gente sabe que tem produtores que conseguem produzir de forma rentável e bem organizada, mas o endividamento até tem algum movimento político assim, né, que até tem uma comissão no Senado só tratando do endividamento. Então tem uma série de políticas que estão sendo desenhadas, né, em socorro ao setor agrícola, que tem dívidas às vezes impagáveis, que não acabam prejudicando de tu permanecer na atividade. Não se consegue crédito, um setor que é absolutamente dependente de crédito. Então tem um problema muito sério que deveria ser melhor visto assim pelos órgãos, porque uma atividade que hoje ela é fundamental para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro hoje é 27% do PIB é diretamente ligado ao agronegócio. E é o que está funcionando hoje no Brasil, é o agro. Então, Sim, deveria ter um pouco mais de cuidado nesse trato aí, porque para manter a atividade, para evoluir, para o pessoal ter capacidade de investimento, para ter planejamento sucessório, que isso acaba tudo sendo o pessoal permanecer na atividade. É uma atividade muito complexa, assim, ela é muito bonita, assim, eu vejo ela como muito promissora, assim, e espero que tenha uma solução
governamental para auxiliar o pessoal que está com dificuldade. Outra questão que eu queria que você pontuasse para a gente é o Fundo Rural. Sim. O Fundo Rural, eu acho, com perdão da palavra, foi a maior sacanagem jurídica que eu vi nos últimos anos. Tá? Explicar a história do Fundo Rural, então. O Fundo Rural, ele, por 10 anos, ele passou, ele é um tributo, né? Uhum. E por 10 anos ele foi julgado em 2 sessões do STF por unanimidade, 11-0, um tributo inconstitucional. E em 2017 teve uma nova sessão onde foi julgado por 6-5 como um tributo constitucional. Aí tu imagina, 10 anos produtores, 2 vezes por unanimidade, Sim. não precisa pagar. Não se paga negócio que não precisa, tá desse jeito, né? Sim. E teve essa reviravolta aí, em 2017, esse passivo de 40 bilhões caiu no colo dos produtores. Então foi uma dívida gerada, uma dívida encomendada, vamos dizer assim, Sim. para os produtores. Agora sim, tem gente que está com um problema muito sério, tá? Que é, por exemplo, quem não aderiu, quem não pagava o Fundo Rural naquela época, poucos pagavam, né? Sim. Quem não pagava, ou quem não aderiu ao programa de regularização tributária que teve em 2018, porque isso ainda está em discussão, tá? Tem Sim. deputados que prometem o perdão do Fundo Rural. Então, tem gente que até hoje não pagou, que não aderiu ao programa de regularização que teve, tem um bom desconto. Então, E que aguardam esse perdão. E estão aguardando esse perdão. Só que assim, quem não conseguiu, quem não fez nada, não pagou, não aderiu à regularização, ao programa esse, não consegue a CND. A CND é negativo de débito, né? Certidão, Sim. que é exigida dos bancos para concessão de crédito. Tá? Então, olha o problema que isso aí gerou. Sim. Quem não consegue a CND não consegue recurso controlado, vamos dizer, recurso oficial. Então, o pessoal está sem crédito, está com negativado por, por um jogo político, vamos dizer assim, uma decisão política que prejudicou uma cadeia inteira, com um passivo bilionário. Então, fica um problema gigantesco para esse setor aí. E numa situação assim de endividamento como essa, por exemplo, do Fundo Rural, essa cobrança toda, qual que é o papel hoje do seu escritório, Kern Boese? Vocês trabalham com recuperação judicial? Tem alguma medida para que vocês evitem a falência desse produtor rural? A recuperação judicial, ela é um tema atualíssimo, né? Ele foi em outubro que teve uma decisão importante, né? A recuperação judicial tem que saber distinguir bem ela da falência, tá? A recuperação é um passo anterior, vamos dizer assim, à falência. Ela busca evitar a falência, né? Então, a recuperação judicial, recuperação judicial de empresa, né? Ela segue um rito da lei de falência, que se chama 11.101 de 2005. Ela tem uma série de requisitos básicos para conseguir essa recuperação. E por exemplo, te dar um exemplo aqui de alguns requisitos da recuperação judicial. Tá? Ela é um pedido feito ao juízo, né? E ela tem o administrador, a assembleia de credores, e além disso, ela tem uma exigência que são 2 anos de atividade empresarial registrada na junta comercial, né? A questão atual desse tema é um caso agora de outubro do grupo J. Pupim, do Mato Grosso, na 4ª turma do STJ, decidiu um pedido feito pelo grupo, foi feito em 2015, se não me engano. Foi feito um pedido, só que o grupo trabalhava com os membros da família, os CPFs da família, assim, vamos dizer. Uhum. Então, Era um foi grupo feito o pedido familiar, então.
Era um grupo familiar, isso, só que Uhum. não tinha empresa constituída, tá? Constituíram a empresa e logo pediram a recuperação judicial. Só que na data do pedido, não se tinha os 2 anos de, de empresa, tá? A decisão é essa, um parênteses aqui, tá? A atividade rural não exige tu pode ser produtor rural, pode ser, não é, nunca foi exigido tu ser produtor rural, tu tem que ter empresa. Nunca houve isso, tá? Sim, Então, tá. tu pode fazer. A decisão é essa, foi pedido da recuperação judicial, não foi feita a constituição da empresa e foi feito o pedido. Não tinha os 2 anos da empresa. A questão que nasceu controversa, mas o desfecho dela foi no sentido, o STJ aceitou o pedido de recuperação judicial do grupo, Uhum. que tinha uma dívida de quase 1,3 bilhão. É uma dívida gigantesca. Essa família, o José Pupins já foi considerado o rei do algodão um tempo, agora já Sim. não é mais. E aí essa recuperação judicial ela é feita hoje para o produtor rural, ela pode ser feita mesmo sem o registro de empresa, tá? Pode ser feita. As exigências que estão sendo feitas agora. Não precisa de 2 anos de empresa registrada. O que se exige? A comprovação dos 2 anos anteriores de atividade. Isso é fácil de conseguir, né? Sim. É bem tranquilo de conseguir essa comprovação. E o registro, independente do tempo de registro, e toda a relação de dívidas, a escolha de um administrador e tudo isso. Mas já se tornou bem mais simples, né? Então a recuperação judicial ela tenta preservar a atividade da empresa, que é um benefício para a sociedade, né? Uma empresa permanecer aberta, trabalhando. Então, numa recuperação judicial, tu consegue 180 dias de prazo de suspensão de cobrança, de qualquer tipo de cobrança, tá? Então, tu tem 180 dias para reorganizar, apresentar um plano de como tu quer fazer isso, tá? Tu tá com dificuldade, tu não tem mais o que tem situações assim que não tem mais, não tem crédito, não consegue fornecedor de nada, tu Tá com o bolso vazio, né? tá com o bolso vazio e mal falado, né? Então, é isso. Então, na recuperação judicial ela é um passo assim que eu acho uma ferramenta fantástica, assim. Ah, a função social dela é muito boa, né? Tu preserva os empregos, tu preserva a atividade, tu preserva a geração de imposto, de receita para a comunidade, vamos dizer assim. Então, ela é uma vida extra aí para um produtor que está com sérias dificuldades. Ela tem que ser bem analisada, né? Porque ela tem alguns custos, né? Por exemplo, o administrador judicial tem que ser pago, né? Tem até dentro da lei tem essa então tem que ser bem pensado. Tu vai ter um plano, tu vai ter auxílio para fazer um plano de pagamento. Tu vai chamar todos os teus credores que estão te cobrando, te incomodando ali, dizendo, ó, eu tenho um pedido de recuperação, eu quero conversar com vocês. É convocada uma assembleia, né? Tem 60 dias para convocar uma assembleia, convida todo mundo, apresenta um plano, né? O plano tem que ser apresentado ao juízo também e a explicação de por que tu tá nessa situação. Eu acho uma ferramenta fantástica e muitas vezes ela pode ser utilizada. O pessoal não gosta muito de falar em recuperação judicial porque a gente fala assim que não existe pena de morte no Brasil, mas para empresário existe, né? Porque às vezes tu está numa comunidade, uma situação financeira ruim, e aí Sim. o cara entrou em recuperação judicial, o pessoal não passa nem perto, nem na rua, assim, porque parece um tema tão pesado, assim, uma pessoa que uma empresa está em recuperação judicial, não tem crédito para nada. Só que não, é o contrário. Ela é uma nova possibilidade de reorganizar, de pagar todo mundo, tá? Tem esse período ali de toda uma estruturação, um planejamento que tem que ser cumprido, né? Então, para todo mundo aceitar, tu tem que ter um planejamento viável, não é um Sim. negócio fantasioso, tu tem que apresentar. É uma atividade bem bacana.
Praticamente ele vai fazer todo o planejamento e a gestão que ele deveria ter feito lá no início, antes dele começar todo o trabalho, não é isso? É isso, só que às vezes na questão rural é um pouco mais delicada, porque às vezes tu faz tudo certo e os fatores agrobiológicos que a gente comentou antes não te ajudam. Sim. Então a gente é refém de tantas variantes que, claro, hoje o mercado está favorável tanto para quem cria boi, tanto para quem planta soja, para quem planta algodão. Então o mercado está muito bom para a gente, mas no Rio Grande do Sul a gente tem um clima muito instável, tá? Tô falando aqui do Rio Grande do Sul, porque faz 6 anos que não tem seca aqui no Rio Grande do Sul. Então o pessoal está bem empolgado, só que a seca às vezes ela aparece, e aí Sim. é bem complicado, uma cadeia inteira fica prejudicada. Então a gente tem o E, Centro-Oeste, ele tem um clima mais estável, é tranquilo é. assim. E quando às vezes não é a seca que aparece aí, a gente tem excesso de chuva e aí tem aquele problema de infestação descontrolada de uma praga que ela se utiliza daquela umidade presente durante muito tempo para ela infestar uma lavoura inteira, por exemplo, né? Então tem realmente muitas Tem muita variantes chuva, aí. umidade, calor, Isso, tem muitas variantes que que pegam, né? Não é que podem, mas que pegam o produtor assim desprevenido. A gente vem conversando com várias pessoas ligadas ao agronegócio, e a gente vem observando que os produtores rurais estão querendo se capacitar cada vez mais, procurar subsídios e procurar também tecnologia que possam afastar eles desses tipos de riscos, né? Porque a gente fala dos riscos agrobiológicos e de clima, mas também tem risco de mercado, risco de comercialização. Hoje a gente está variação cambial, a guerra de Estados Unidos e China que impacta aqui também no Brasil, alguns produtores. Então, hoje a gente vem observando essa capacitação do produtor rural e do sucessor que está substituindo esse produtor rural hoje, e essa capacitação, essa vontade desse conhecimento e de realmente fazer uma gestão e um planejamento, né? Então, só lembrando aqui de alguns pontos importantes que a gente falou aqui, que você comentou, é que nunca houve restrição, então, né, e nem impedimento para o exercício da atividade rural, certo? sim, a atividade nunca houve impedimento empresário, né? Sim. Nunca foi exigido de tu ser empresário para ser produtor rural. E também a atividade empresária rural sempre foi possível por pessoas físicas, né? Exato, isso mesmo. Tem um tema que eu gostaria de conversar com você. Eu acho que a gente tem mais um tempinho aqui dentro deste podcast, sobre a MP 897, que é a MP do agro. O que essa MP Uhum. estabelece, hein, Eduardo? Olha só, ela tem uma atual também, né? Ela tem essa MP, ela foi desenhada tentando substituir. Ela criou mecanismos e criou institutos estimulando o financiamento privado. Ela criou novas modalidades de garantia, ela criou instrumentos novos de crédito, tá? Ela visualizou e objetivou o financiamento privado do agro. Foi isso, essa visão que eu tenho dela. Acho ela louvável, adorei ela, assim, tem alguns pontos, ela está sendo, ela foi criada, mas agora ela está sendo regulamentada. Então, ela Uhum. tem alguns pontos que precisam ser mais Mais esclarecidos, transparentes e mais esclarecidos. transparentes, exato. Então, ela ela está sendo bastante discutida. Até essa semana não foi sexta-feira que teve uma comissão teve uma comissão discutindo ela no Senado também, até para o pessoal conhecer também e para discutir como ela vai ser instrumentalizada, né? Então
ela amplia as possibilidades das garantias, né? E de financiamento Cria também? Ela amplia esse crédito para financiamento? Ela amplia possibilidades, ela amplia, ela melhora as garantias também. Uhum. Ela criou também uma possibilidade de investimento externo, buscando dinheiro de fora para o agro também. Então tem uma série a gente pode pormenorizar aqui os instrumentos que foram criados, e ela foi nesse sentido, né? Ela ela projeta um cenário onde vai ser o crédito privado vai prevalecer. É uma tendência também de acabar com hoje o crédito controlado, o crédito oficial deve permanecer só para os pequenos produtores, médios e grandes produtores. Isso já foi dito pelo nosso ministro da Economia. Médios e grandes não precisam de crédito controlado, não precisam de crédito oficial. Tá cheio de gente aí fora com dinheiro para dar para o pessoal produzir, e Sim. só falta se organizar, né? Tem gente querendo, traders, bancos grandes querendo entrar nesse mercado, e não tem necessidade do governo dar subsídio para médio e grande produtor. Eu concordo isso com o ministro, eu acho que é só uma questão, quanto mais gente ofertando crédito, quanto mais gente disposto na linha, no financiamento, mais barato fica. Então tem que chamar o pessoal de fora para vir para cá para ofertar dinheiro, e melhora para o produtor, fica mais barato, fica mais crédito disponível. Essa é uma tendência, né? Eu acho isso foi fantástico, pensando no mercado de crédito e para os produtores também. Então Tá. essa foi a MP. Tá, essa MP ela pretende ampliar a transparência às ofertas de crédito para melhorar a análise de risco, reduzindo burocracia para o produtor rural. E ela melhora as condições de acesso ao crédito. Isso ficou bem claro para a gente o porquê da SMP 897. Agora eu sei que ela tem alguns instrumentos que foram apresentados no lançamento dela. Você pode falar para mim quais são esses instrumentos? Posso falar assim, a gente vamos lá. Ela tem alguns, foram apresentados 6 instrumentos, ou seis novidades, vamos dizer assim. Vamos falar primeiro pelo fundo de aval fraterno. É. Ela é um fundo comum, né? Ela pode ser de 2 a 10 integrantes, né? Ela ela é um fundo que pode somar até 10%. Cria um grupo, tá? Um grupo de até 10 pessoas, Uhum. onde cada um contribui com 4% do produtor. 4% do produtor do valor que ele financiar. O banco financia com mais 4%, e um terceiro, um avalista, pode financiar mais 2%. Então, inteira, são 10% do valor do grupo que E vai assim se ter. compõe esse aval. É um fundo que se alguém do grupo não conseguir pagar, esse fundo, isso é uma ferramenta muito utilizada na Europa, tá? Ela, tipo, se tu pensar, às vezes a margem de lucro está tão curta, e o crédito às vezes não é muito barato, e aí tu tem que contribuir com mais 4%, né, para o fundo de aval. A gente também não sabe como é que ela vai funcionar direito, mas esse é o esqueleto dela. Só que assim, ó, se tu tem um crédito, se tu tem o fundo de aval, se tu participa de um fundo de aval, o crédito para ti vai ser mais barato. Tu tem um grupo que tá garantindo que tu vai ter essa possibilidade. Então pega pensando no setor financeiro, tu pega 10 produtores de várias regiões do país, pulveriza o risco, tipo, junta 10 produtores, e não são todos que vão quebrar, né? Tipo, um quebra, e aí tem o fundo de aval que vai socorrer esse indivíduo, né? Então o risco fica muito mais baixo. Então é uma ferramenta sem envolver dinheiro público. É uma ferramenta que o grupo vai se proteger
com 4% cada um, que eu acho uma boa vantagem. Esses 4% vão ser tranquilamente reduzidos do valor da taxa de juros se tu participa de um fundo de aval. Então, e essa ferramenta eu achei fantástica também, tá? Outro instrumento que esse é um tema polêmico, tá? Esse aqui que eu acho que vai ser que é o patrimônio de afetação, tá? É uma outra novidade. Essa aqui é um tema, um proprietário, por exemplo, nesse patrimônio de afetação, ele pode desmembrar a sua área. Tá? Às vezes tu tem um crédito de 3 milhões, só que como funciona hoje? Tu tem que oferecer teu imóvel na garantia. Tu tem um imóvel que vale 50 milhões de reais e tu vai fazer um financiamento de 3. Pensando por esse lado, tu tem a garantia inteira por uma garantia desproporcional, né? Sim. É um excesso de garantia, né? Exato. Hoje, com esse patrimônio de afetação, tu vai poder desmembrar, tu criar áreas, tipo uma área que vale 4 milhões, por exemplo, para dar um financiamento de 3 ou de 4 milhões, vamos dizer. Então, tu vai poder financiar, vai deixar essa área, tu vai apartar ela da tua matrícula, tu vai registrar ela em nome do credor, tá? Sim. Essa é a maior, a parte mais delicada. Por quê? Porque numa situação de inadimplência, um simples procedimento administrativo no cartório, já o banco pode realizar a garantia, tá? É muito simples, não tem questão judicial, não tem defesa, não tem essa é uma garantia muito forte em relação ao banco. Tá? Para ficar bem entendido aqui, então, se eu tenho uma propriedade, né? Tenho lá a minha casa, sim, e a fazenda onde eu resido no meio dos meus longos e longos quilômetros de hectares, ok? Tá, isso. Tem que ser uma propriedade grande, tá? Não pode ser pequena propriedade, não pode ser área inferior ao módulo rural ou bem de família, tá? Então são grandes propriedades. Grandes propriedades. Aí eu tenho lá, ela vale 50 milhões e eu estou querendo financiar, exemplo, 5 milhões. Eu vou poder apartar desse meu aval de 50 milhões, eu tiro lá um pedaço de terra que equivale a 5 milhões. Eu tiro ele desse total dos meus 50 milhões de bens e é essa parte que eu tirei que ela vai servir como garantia para o banco, sim, é isso? Exato, é assim, tá? Só que o que se discute é a força dessa garantia. Ela por exemplo, tu não vai ter a possibilidade de ampla defesa, de direito contraditório, a parte judicial, tá? Então, o banco vai ficar com a tua garantia lá no cartório, tá? Eu acho que é aqui que isso aqui vai ter que ser muito bem regulamentado e muito bem discutido, tá? Isso aqui não do jeito que está escrito, a MP é assim, tá? Então, muito se comenta no setor jurídico que a gente trabalha com isso, sobre a força dessa garantia. Ela é muito forte. Não tem tempo de defesa, não tem defesa, tá? É um procedimento administrativo que tu vai resolver lá no cartório que tu perdeu tua área, tá? Então não tem discussão. Essa que é o problema dela. Não tem como reverter. Não tem choro. Não tem. E qual seria a outra modalidade de lançamento? Tu diz aqui tem a cédula imobiliário rural também, que faz parte do patrimônio de afetação, que pode pegar essa matrícula e criar uma cédula, né? E pode ser negociada. Sim. Tá? E também é um tema, não tá muito claro como que vai ser isso aqui, tá? Ela é filha direta do patrimônio de afetação. Então, é um título de crédito que foi criado a partir desse desmembramento da matrícula do imóvel também. Também não está bem claro como que ela vai funcionar e outra questão também que foi trazida pela MP foi a cédula
de produto rural, né? A CPR, que é largamente utilizada hoje nas ferramentas fantásticas também. Ela é muito utilizada e ela vai poderá ser dolarizada, tá? Uhum. Ela vai ter um lastro em dólar, por exemplo, e ela pode ser negociada fora com maior garantia para o investidor, né? Então só não vai ter possibilidade de um brasileiro comprar, por exemplo. Ela vai ser diretamente posta no mercado externo e ela é um instrumento muito prático também e eu vejo ela também com bons olhos. A MP inteira não, tirando alguns pontos que precisam ser regulamentados, ela é fantástica, né? Outro ponto importante que eu destaco que não existia é a questão, o Brasil, ele produz demais, mas não sabe guardar, né? Tem a Sim. questão da armazenamento, tá? A gente vê imagens tu vai pela 163 ali no Mato Grosso, subindo de Cuiabá para Sinop, aí tu vê o Mato Grosso inteiro, tem a estabilidade climática que a gente falou antes, Sim. tu vê milho estocado em lugar nenhum, o milho está no pátio dos grandes armazéns lá. Sim. No Rio Grande do Sul isso é praticamente impensável, mano, que Sim. chove, e a questão do armazenamento é um problema, porque a gente produz muito mais que consegue armazenar, né? E aqui tem na MP trouxe aqui um benefício para cerealistas, né? No programa de construção e ampliação de armazéns. Também é uma novidade muito bem-vinda, que ela vai subvencionar também o dinheiro do Tesouro a essa construção e ampliação de armazéns. Outra novidade muito boa dessa MP. E também trouxe a equalização da taxa de juros para bancos em geral, que hoje só quem tinha a possibilidade de fazer essa equalização eram bancos públicos, bancos cooperativos e confederações de crédito. Então, agora bancos privados também poderão fazer, também estimulando a competitividade entre os bancos, vai trazer mais recurso, vai baratear, vai facilitar. Então, eu acho outra novidade bacana. O Sim. juro vai ser mais acessível. Vai Ela dar, vai tem dar, vai dar mais opção para o produtor rural escolher com quem que ele quer fazer, né? Sim, sim. E recurso controlado, ela é uma taxa muito boa, só que ela tem uma série de dificuldades na operacionalização do instrumento de crédito, né? Então tem uma série de fatores aí vai facilitar e vai muito bem-vinda esse instrumento também. Vamos agora, a gente tem que aguardar regulamentar tudo isso, né? Então é isso que vai Sim. ser discutido ainda esse ano, mais uma parte do ano que vem. Tem até, se não me engano, março para estar tudo regulamentado depois dessa MP. Fevereiro, março. E aí, mas até lá, acho que do jeito que está andando, vai estar tudo certo, vai estar tudo organizado e esperamos novidades aí. E a gente vai. Sim. Para colaborar com o crescimento do agro no país, né? Essa MP foi bem-vinda. E estão muitos anos esperando uma modernização desses instrumentos e novas. O agro cresceu de forma espontânea, vamos dizer assim. O recurso público é pouco, então quanto menos o governo botar a mão, melhor. Deixa que os produtores, as empresas vão muito bem, obrigado, sozinhas, né? Sim. Quanto menos interferência governamental existir, o nosso setor ele está indo bem porque tem pouca interferência. Então, quanto mais o governo colaborar com essa MP aí, eu enxerguei um monte de coisa boa. E a gente vem observando, né, que a ministra Tereza Cristina, ela está muito empenhada, né, em Ela é trazer mais fantástica, eu adoro ela. recursos para o produtor rural. Eu vejo que ela trabalha muito pelo setor, né? Ela está procurando assim trazer decisões favoráveis que ajudem no Novos crescimento mercados. de novos mercados.
é muito bacana a gente Essa, tá, a gente tá vendo esse ela trabalho. é excelente, ela é excelente, eu admiro demais o trabalho dela, ela tem uma capacidade de agregar fantástica, assim, ela é desbravadora, eu gosto demais dela, quero É. ter a oportunidade de conhecer ela um dia, Uma gosto muito mulher, dela. uma mulher inspiradora. Ô, É Eduardo, verdade, verdade. eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no AgroTalk, o podcast Agro da Climatempo. Então, eu gostaria de contar com você em outras oportunidades aqui no AgroTalk e com a sua consultoria aí nessa área do rural e do agronegócio. Muito obrigada pela sua participação. Ângela, eu que agradeço a oportunidade de conversar e de apresentar a nossa visão aí em relação ao agronegócio brasileiro. Conte comigo sempre que precisar, tu tem meu contato, tu tenha livre acesso a gente aqui. Obrigado pela oportunidade, espero que tenha contribuído e esclarecido alguns pontos que não estavam bem claros e que nossos ouvintes tenham a liberdade de discutir com a gente também. Qualquer coisa a gente está disponível também a todo mundo aí para sanar dúvidas e participar de algumas parcerias aí. Agradeço, Ângela, muito obrigado, parabéns pelo programa, excelente. Obrigado, eu que fico lisonjeada pela sua participação. Eu vejo você, então, numa próxima oportunidade aqui no AgroTalk. Até mais. Por favor, até mais, um abraço.